todos, boa tarde. Estamos aqui direto da Hospitalar 2025, aqui no stand do Sindiosp. Queria inicialmente agradecer, em nome da Larissa e do nosso grande mestre Balestrin, essa oportunidade. Eu sou Anderson Mendes, estou aqui representando o GT de Saúde Suplementar do Sindiosp e vamos falar um pouquinho aqui sobre a relação somente dos hospitais, mas da rede prestadora com as operadoras de saúde. E trouxemos aqui um convidado, um amigo, eu que estive na presidência da Unidas até o fim do ano passado, e tenho a honra de trazer o meu sucessor, a quem eu tenho um apreço muito grande, amigo de longas décadas, Mário Jorge. Obrigado, Mário, por ter aceito aí o convite e participar com a gente. Eu queria, em nome da Unidas, das Autogestões de Saúde, você é uma figura da casa, né? Agradecer a oportunidade do convite desse Sindosp, na figura aí do Balestrin, e especialmente ter a oportunidade de estar com você neste momento, que é um amigo de longa data, um competente profissional da saúde e que tem muito também a nos ensinar e nos ajudar aqui no desenvolvimento do setor. Satisfação, meu amigo. Bom, Mário, acho que é importante nós temos um podcast que vai, tá aí disponível nas redes sociais e nas plataformas, mas com um público que muitas vezes não é o público que a Unidas eventualmente, tem a oportunidade de falar. Então, eu queria que você descrevesse um pouquinho a Unidas, o papel da Unidas, as autogestões, um pouquinho do Mário também, na última jornada até chegar até aqui, para que todos estejam conhecendo aí na mesma página essa dele. Muito obrigado. A Unidas é uma entidade sem fins lucrativos que representa um importante setor da saúde suplementar, que é das autogestões de saúde, que também são entidades sem fins lucrativos, embora oriundas de patrocinadores públicos e privados, e que conjunto de vidas hoje do sistema de autogestão regulado orbita em torno de próximo a 10% do setor, alguma coisa ali próximo a 5 milhões de vidas, e que tem uma representação também muito importante, porque fazendo uma diferenciação em relação às demais modalidades de operadoras, é uma modalidade que tem o participante como centro do cuidado, A autogestão, ela nasce pelo participante e acaba sendo um desafio muito bom poder fazer gestão na autogestão, porque dado que a centralidade é no participante, tudo que a gente discute hoje no sistema de saúde é ter serviços e modelos assistenciais voltados para o usuário. Então, ela é relevante no setor, ela tem autogestão que já passa dos 80 anos de idade, E aí nós conhecemos, citando aqui, dentre as quais a CACI, por exemplo, nós temos dos servidores públicos federais, nós temos GGAP, e temos também aquelas que são vinculadas a empresas privadas, como a Beta Saúde, da ArcelorMittal. Então, a gente tem, hoje, a Unidas representa mais de 100 instituições, que somadas o número de vidas é quase que a totalidade do número de vidas das autogestões, superando aí mais de 4 milhões de vidas. Sobre Mário Jorge, você é um amigo querido de longa data, você sabe que trabalhamos muito e fizemos muitas parcerias, inclusive, Estou há 28 anos atuando no setor, começo ali nos anos de 1996, dedicado especialmente à CACI, e tendo a carreira da CACI, ela é uma carreira que aconteceu com você e com muitos outros colegas nossos, ela tem a questão da mobilidade, Tive a oportunidade de trabalhar em estados do Nordeste, mas nos últimos 12 anos estou aqui em São Paulo, E tive a oportunidade de gerenciar a maior operação da CACI, que é a de São Paulo, representa algo em torno de 24%, e nos anos anteriores, meu último desafio até chegar aqui, foi ter estruturado o escritório corporativo, que é uma medida muito inovadora nas autogestões em saúde, que faz uma relação e ela se localiza em São Paulo, por decisão estratégica da empresa. É uma estrutura que se relaciona com os grandes grupos e tem uma visão da relação corporativa com esses grandes grupos de prestadores de serviços contratados pela CACI. E aí tive a satisfação de, por uma organização política, dar continuidade ao trabalho que você iniciara, Nós estávamos falando há pouco que você teve uma missão importante, fazer o turnaround da Unidas, e agora eu estou com o desafio de garantir a consistência estratégica dessa mudança. Então, estamos agora com o desafio desde 1º de janeiro
representando essas entidades que me dão Unidas, que é uma satisfação para mim. Legal, parabéns, sucesso, né? A Unidas e a AVC. Eu queria, antes da gente falar, eu acho que é interessante pegar essa sua última jornada no escritório de negócios, porque tem tudo a ver com o tema que a gente está trazendo aqui desse relacionamento entre operadoras e consultador. Mas antes, só fazer uma análise sua sobre a participação da Unidas enquanto relacionamento com a rede. As autogestões têm uma característica de não ser verticalizada, né? Temos algumas exceções, como CACEMs, mas a grande parte das autogestões, elas são eventualmente contratantes de serviços, se assemelham um pouco com o modelo de seguradora, né? E além desse fator, a gente tem um fator também de envelhecimento da carteira, por ter ali muita participação de carteira de pós-laboral, né, do aposentados. Então, a gente tem uma carteira mais envelhecida do que o setor. E esses fatores culminam um pouco nos dados, né? Eu não tenho dados do Sindiosp, mas o da ANAP, que é muito transparente em relação ao observatório, em que mesmo a autogestão tendo 10% do mercado, como você colocou aqui no início, elas chegam a ter 27,5%, 28% da participação das receitas dos hospitais privados, né? Então, como é que você vê essa relação entre autogestões e rede numa dependência tão, né, simbiótica ali dos dois para sobrevivência e para atendimento da missão, tanto do hospital de atender os seus clientes enquanto pacientes, mas da autogestão, né, de tratar da saúde de seus beneficiários? Anderson, pensando nesse dado que você traz, que ele é muito objetivo e representativo para as autogestões e o desafio que traz para ela, eu gostaria de dar um passo antes. Dizer o seguinte, muito tem se dito que há uma problematização com o envelhecimento, e eu tenho dito o seguinte, o envelhecimento populacional é uma conquista de uma nação, né? Então, se eu começar fazendo isso, como você bem distinguiu, e a autogestão, curiosamente, eu tenho dito, Anderson, ela não acolhe o idoso, ela abraça o idoso, né? Ela é a modalidade hoje, se você considerar o censo de 2002, 2022, aquela relação que é o índice de envelhecimento da população que está acima de 60 anos com aquela que está abaixo de 14 anos, na saúde suplementar, o índice de envelhecimento é de 79%. O índice de envelhecimento da sociedade em geral, considerando público e privado, considerando saúde, sistema de saúde, está em 55%. O da autogestão está em 174%, né? Quase 175%. E aí eu trago uma outra dimensão que é muito positiva e desafiadora ao mesmo tempo. Então, dado que ela tem essa responsabilidade de cuidar dos idosos, ela traz consigo um aumento de custo exponencial. Por outro lado, eu tenho feito uma discussão nos fóruns onde participo, que o desafio que a Unidas e o desafio que as autogestões têm hoje de acolher o idoso, sobretudo na atenção terciária e naqueles cuidados de fim de vida que tem uma oneração muito alta para os custos, por outro lado, ela está passos à frente em relação ao cuidado do idoso, porque o cuidado do idoso não é um processo simples. E aí, eu trazendo para esse contexto da relação com os prestadores, nós temos uma relação, na minha visão, uma relação de interdependência total, né? As autogestões têm uma maior dependência de cuidados na atenção terciária, dado que a população dela está mais envelhecida, e por outro lado, a autogestão tem, e aí como você bem colocou, não tem operações, eu diria que tem um ponto fora da curva ou outro, mas são operações não verticalizadas. E aí nós temos uma relação de interdependência, sobretudo com aqueles que pensam em parceria de longo prazo. E eu tenho defendido, já que você está falando do mundo dos negócios, e na minha experiência de relação ao escritório corporativo, e vendo agora, como você já me falara um momento anterior, na Unidas à Floresta, quanto mais parcerias nós tivermos numa relação de ganha-ganha, de negócios sustentáveis, e que esses ganhos sejam compartilhados entre as partes, será, do ponto de vista estratégico de quem vende, você vai poder organizar a tua estratégia a longo prazo. E não vai haver aquelas rupturas de curto prazo, porque se você pegar os contratos que tem de autogestão, são contratos longos. Então a gente tem que dar visibilidade a isso para fazer com que a qualificação da visão que se tem em relação às autogestões é necessária e soberana do ponto de vista da sustentabilidade de ambas as partes, quem compra e quem vende. Legal. E como é que você vê essa relação, você que esteve à frente, né, desse importante escritório da CACI, inovador
mas lidando ali de fato, né, com o que a gente chama de curva A, né, quase que curva AA, né, ídolos. Como é que você vê a evolução desse relacionamento, né, dentro do ponto de vista hoje de transparência, de confiança, se isso vem avançando, como é que você teve a sua experiência lidando, né, diariamente com isso, fazendo de fato ali o processo de relacionamento, vendo surgir aí novos modelos. A gente está falando hoje de compartilhamento de risco, nós estamos falando hoje de novas frentes, e agora que você, né, falar um pouquinho da prática, né, da vida como ela é, quando você esteve lá, e agora, né, eu sei que é pouco tempo, mas olhando a floresta, olhando o Via Unidas, como é que você enxerga da sua experiência, como é que isso vem se traduzindo no mercado de saúde como um todo? Tem um ponto comum, a sua pergunta dividida em duas. Por incrível que pareça, são assimétricos aí, né? Nós temos, pensando em quem vende serviços, nós temos graus de maturidade diferentes, né? Nós temos pensamentos mais avançados do ponto de vista do modelo de negócios, pensando inclusive em modelos de remuneração com risco compartilhado, proposituras inclusive, até faço questão de colocar, que muitas das vezes a própria operadora não está preparada para absorver. Porque tem uma frase que eu gosto muito de repetir: cuidado com o que você pede, você pode ser atendido, né? Exatamente. Então, as operadoras sempre pedem uma inovação no modelo de contratação. E muitas das vezes o modelo é apresentado e a operadora não tem. E agora? E aí? E agora? O que é que agora? nós vamos fazer com isso? Eles estão entregando o que nós esperamos. Esse é o dado. Não é assimétrico, Anderson. Eu diria que tem alguns que estão com pensamento bastante avançado. Do ponto de vista técnico, até faço questão de ilustrar, porque se as nossas, pegar a orçamentação de recebíveis dos hospitais da ANAP, são hospitais de ponta, são hospitais certificados. Então, do ponto de vista da assistência, não há grandes diferenciações. Mas do ponto de vista da contratação, há. Né? Depende muito do momento estratégico e do momento de gestão de cada instituição. E falo isso também do lado de cá, em relação às operadoras. Aí eu estou dando um passo, na medida em que tomei posse da Unidas, comecei a ver as operadoras de autogestão. Eu estou falando neste particular, as operadoras de autogestão. Nós temos também graus diferentes de maturidade para a inovação. Né? Muito forte. Muito forte, muito forte. Você vê experiências, e eu diria até, e você participou bem desse momento da Unidas, eu diria até com regionalmente também. Né? O que a gente vê, por exemplo, em Minas Gerais, do ponto de vista da ruptura do pensamento para modelos de negócios sustentáveis, onde de fato tem uma parceria ganha-ganha, o exemplo das clínicas compartilhadas, que eu entendo que vai desdobrar em algum momento para o nível terciário, e eu diria também que tem uma questão também de CNPJ. Tem operadoras que bebem da inovação quase que diariamente e estão abertas a testar. Então, acho que eu penso que é um processo inexorável, a mudança está aí, a gente vai ter que aderir a ela em menor, em médio ou em alto grau, mas eu confesso que quem sair na frente e se permitir, dependendo também da sua situação estratégica momentânea, pode colher bons frutos lá na frente. Eu vejo que um modelo aí, neste particular, pela experiência que eu pude participar da CACI em relação ao escritório de negócios, temos mais oportunidades do que desafios. Só que a relação, às vezes, baseada no clima de desconfiança construído ao longo do tempo, muitas das vezes não consegue ter uma agenda positiva. Aí eu faço uma menção aqui, por exemplo, tive a oportunidade de estar na inauguração do Sindosp, da Arcas, né? Uhum. Nós precisamos ter mais, como a Unidas já o faz com as autogestões, nós precisamos ter mais espaços de consensos para formar soluções duradouras para as partes. Não sei se eu consegui te responder. Não, com certeza. E aí, eu queria focar um pouco mais nessa relação de transparência e confiança, que eu acho que é um ponto importante hoje, principalmente desses dois grupos que têm essa necessidade tão grande dessa simbiose, que é a autogestão e prestação de serviço, uma vez que, como eu disse, a verticalização realmente é muito pequena no nosso segmento, no segmento da autogestão. Como é que você vê também a necessidade do alinhamento ali de interesse? Porque, na verdade, é o que eu falo sempre, né? Meus cabelos brancos me ensinaram a não julgar ninguém. Cada um está defendendo o seu lado, cada um está buscando o seu espaço, né? Crescer o seu negócio, buscar
a solubilidade para quem precisa, buscar sustentabilidade em caso de autogestões para quem precisa, e está tudo lícito, não tem ninguém, né? Vamos tirar aqui fora aqueles casos que a gente sabe que não são bem-vindos, mas vamos tratar da vida como ela é dentro do conceito que cada um está defendendo o seu e fazendo o seu. Mas há um descasamento desse interesse, uma vez que é natural que um prestador busque o seu crescimento, o seu maior faturamento, é natural que a operadora tente cada vez mais controlar os seus custos. Como é que você vê as alternativas e se tem alguma coisa que você tem percebido para caminhar um pouco nesse alinhamento desse interesse? É claro que isso passa por transparência, por confiança, para que isso de fato aconteça, mas talvez isso seja um ponto de consenso que a gente deva buscar. Não vai ser por decreto, não vai ser por um contrato, vai ser por um processo, né, de aproximação. Como é que você enxerga essas possibilidades? Anderson, vou também dar um passo atrás. Eu acho que para esse efeito tem uma causa. Eu diria que duas que são relevantes e que eu acho que tem caminhos, e eu vou trazê-los objetivamente para a nossa resposta aqui. A gente tem que diminuir, falando de transparência, a gente tem que diminuir a assimetria do informações. Se nós estamos dispostos a fazer uma grande mudança estrutural, vai passar pela transparência dos dados, né? Para superar a assimetria de informação. Como você é uma pessoa da área, fica até fácil de comentar com um amigo. Superada a assimetria de informação, como é que a gente vai avaliar isso, né? Para poder fazer a devida análise e a gente poder premiar quem está fazendo aquilo que as operadoras esperam. Porque muito se fala nessa relação de desconfiança que a gente está. Nós somos a geração que está quebrando essa geração, esse custo da desconfiança lá de trás. São modelos de risco compartilhado. Felizmente ou infelizmente, aí não há julgamento, e muitas das vezes a gente cai na discussão dos incentivadores econômicos, mas eu penso que a gente tem que focar na estratégia onde ambos correm riscos. E ao correrem riscos, nós temos que botar como centro de nossas decisões o paciente. Então, se nós superarmos essa barreira da assimetria de informação em um modelo de negócios mais funcional, a gente vai poder premiar os eficientes, que eu tenho feito com a defesa cada vez maior. Muitas das vezes nós estamos discutindo aqueles que de fato podem estar distantes do ponto de vista estratégico, seja do ponto de vista de custo, seja do ponto de vista assistencial. Mas na nossa visão, eu acho que cada vez mais isso fica claro, nós temos que passar a discutir desfechos clínicos, nós temos que passar a discutir modelos que, se você é um serviço de saúde que está entregando mais do que os demais, eu tenho que premiar você por isso. E a partir disso, ter um incentivo econômico para você investir mais no seu negócio. Nos ciclos, aí eu vou colocar uma data aqui cabalística, tá, Anderson? Nós vivemos um momento pré-2014, então estamos vivendo pós-2014. Houve uma mudança constitucional, e aí não há julgamento também não, tá? Houve uma mudança constitucional que trouxe capital estrangeiro para o setor. E isso mudou um pouquinho a lógica das nossas relações. Lembro-me bem que, com todos os problemas que temos hoje, as nossas discussões eram mais de médio e longo prazo. E dado que agora nós temos as necessidades de resultados de curto prazo, o que eu acho que também nós vamos precisar fazer uma discussão mais estratégica, isso que já está acontecendo na prática com os modelos de negócios inovadores, é ter a oportunidade, ok, nós vamos discutir o curto prazo, ninguém pode ficar com o seu negócio não sustentável, ok, vamos discutir, temos que equilibrar essa relação, mas nós não podemos ser pautados exclusivamente pela estratégia de curto prazo. Ela tem que ter um diálogo com a estratégia de longo prazo. E, nesse particular, as empresas estão começando a entender, eu estou falando daquelas que estão se permitindo a inovação, a discutir modelos de negócios, pensando, e aí tem todo tipo, né? Você já está caminhando tem aí o bundle, com per capita, tem um modelo de risco compartilhado. O mais importante é que, independente do modelo, ele traga uma segurança e uma estabilidade para quem inova, porque também não pode, isso assim. É uma defesa que eu faço, inclusive, como operadora de saúde. Nós não podemos lutar pela inovação para fazer um resultado menor de quem está se permitindo inovar. Nós temos que trazer um equilíbrio
para que aquela inovação, inclusive, que é desejo das partes, ela seja sustentável, para que ela seja um ponto de partida, como já ocorre em algumas experiências, um ponto de partida para novas inovações. Agora, eu queria trazer uma questão que eu acho extremamente relevante. Ela tem que ser escalável. Não há que se dizer... Esse é o grande desafio. Você vê coisas primorosas antes, replicáveis. Mas replicável é você ter um esforço muito grande da primeira para a segunda experiência. Nós temos também que fazer uma discussão um pouco mais objetiva, e eu acho que talvez as novas tecnologias, inteligência artificial e correlacionadas, a gente tem que estruturar operações mais leves para que essa inovação não carregue tanto a operação. Porque o que eu vejo muitas das vezes, eu não sei se também é a sua experiência, mas eu vejo muito assim, a inovação traz consigo um modelo operacional tão complexo que ele na teoria é muito bom, na prática é muito bom, mas o consumo de recursos para sustentar essa inovação, às vezes ela não compensa o investimento da inovação, ela acaba não sendo escalável. Então acho que a gente também tem que aprimorar, para além do contrato ser baseado no risco compartilhado, nós temos que aprimorar o modelo operacional para que ele seja escalável. Daí nós vamos caminhar para um outro espaço. A gente brinca que para problemas complexos e difíceis tem soluções simples e fáceis que não funcionam. É difícil a gente falar de um ponto, um problema, é um problema sistêmico, é uma questão... mas ela com certeza, as soluções perpassam por isso, né? A capacidade de escalar, perpassa também pela visão de não ferramenta e de solução, né? A gente discute muito ferramenta, né? Cara, a ferramenta pode ser ótima, mas se ela não estiver sendo utilizada dentro da sua estratégia como deveria, ela não tem o potencial de trazer o benefício que ela poderia se ela for mal utilizada. Não adianta você querer bater um prego com um serrote, porque não vai funcionar, né? Bom exemplo. Então, eu acho que falta um pouco desse pensamento, né? Enquanto estratégico. Acho que a gente discute muito o operacional, tem mais de 1.000 hoje health techs no Brasil, cada uma desenhando uma solução, todo mundo quer testar. Tá, mas aonde isso se encaixa dentro da minha jornada, onde isso se encaixa de fato dentro da minha estratégia, e aí dentro dessa estratégia eu tenho que reconhecer aonde eu quero chegar, quais KPIs eu vou ter para monitorar e ter certeza que eu estou indo no caminho certo, e claro, implantar as ferramentas que eu acredito e medir se as ferramentas estão entregando ou não. E aí a minha pergunta vem dentro desse contexto, se você concordar com esse contexto, é lógico, claro. No sentido de que muitas vezes eu vejo as estratégias sendo definidas individualmente. E aí eu estou falando agora como uma associação, né? Aqui representando o Sindiosp, né? Você representando a Unidas, a ANAP, e aí tem a BIMO que está aqui do lado, todo mundo está com alguma estratégia, mas essa estratégia sendo desenhada dentro da sua casa, pensando ali no seu mundo. A gente não deveria tentar produzir estratégias mais coletivas, tentar abrir as portas um para os outros e tentar entender em que momento o prestador ajuda naquela estratégia que é da operadora, a operadora ajuda naquela estratégia que é do... Porque o crescimento de todos nós vai vir por eficiência, sem dúvida. Nós temos que tornar o sistema mais eficiente para que ele seja mais inclusivo e que amanhã a gente tenha mais pessoas. No sentido de rentabilidade e no sentido de sustentabilidade, a autogestão precisa crescer. A gente sabe que vidas está totalmente ligada a risco, né, a tudo isso. E a rede também precisa, claro, né, ter os seus crescimentos. Isso vai acontecer melhor se a gente trouxer mais pessoas e não em cima das costas dos mesmos que fazem parte do sistema hoje. Queria sua análise sobre isso, como é que você percebe essa possibilidade de se fazer isso um pouco mais coletivo no sentido de entidade, não no coletivo de as associações com a Unidas, os hospitais aqui com o Sindiosp, né, os fabricantes com a BIM e assim sucessivamente. Eu diria o seguinte, Anderson, houve um avanço nos últimos anos, isso aí, mas nós temos uma caminhada ainda mais longa. Eu queria trazer um ponto, embora você já coloque isso como superado, acho que nós temos um passo. Primeiro, nós temos que obter mais consensos dentro das entidades, né? Então, tem umas que estão mais maduras do ponto de vista dos consensos, para que esses consensos extrapolem a fronteira daquela entidade. Vamos lá, imaginando que nós superamos e obtivemos interna corporis nas entidades, os consensos para avançarmos nos coletivos. Eu, inclusive, já discutia em uma última oportunidade que eu estive no Sindosp, que fala sobre eficiência, numa das conversas que nós tivemos, fala de eficiência. O que vai trazer sustentabilidade
é a eficiência. É inexorável. Isso é um consenso das partes. Todavia, contudo, entretanto, a gente precisa lutar pelas agendas positivas e as agendas de consenso. E nós temos muitas. Só que muitas das vezes nós somos muito mais pautados pelos fatores críticos do que pelas possibilidades. Eu vou te dar dois exemplos simples que diminuem a assimetria de informação, que aumenta a possibilidade de eficiência. O prontuário único no Brasil e a interoperabilidade. São dois que nós poderíamos, como entidades, e a Unidas defende essas duas, consensarmos entre as entidades. E eu diria até mais, outros, inclusive, que se nós estivermos juntos na saúde suplementar, na defesa dessas duas bandeiras, eu tenho certeza que os órgãos reguladores, eu tenho certeza que o Ministério da Saúde, e eu tenho certeza que os atores, quem é contra um prontuário único, quem é contra o avanço da interoperabilidade? Mas muitas das vezes a gente está nos defendendo defendendo aqueles interesses individuais e sem dar alguns passos sobre os consensos que nós já temos. Eu não estou dizendo aqui, os dois exemplos que eu dei não são exemplos consensáveis. São exemplos que, quando eu sento com cada entidade, todos olham, ok, concordo com ela. Acho que precisa, e eu acho que nós temos esse espaço aí, falando em nome da Unidas, para estarmos juntos para essas agendas que vão beneficiar o setor. Legal, acho que isso é importante, né? Até para a gente também ter essa... Eu sempre falo isso, muitas vezes o mercado espera que a agência resolva, né? Ele fala assim, eu vou lá defender a visão da operadora, ou eu vou defender a visão do hospital, eu vou defender a visão da farmacêutica, eu vou defender... E espera-se que a agência faça, né, as regulamentações que vão resolver os problemas, ao passo que talvez o próprio mercado deveria criar essas soluções, desenvolver essas soluções, e a agência é muito mais, né, assistir essa autorregulação e controlando ali eventuais excessos ou mazelas de mercado. Mário, chegamos ao fim, né? Você sabe que nós dois falamos muito, podemos ficar aqui, né, durante muito tempo, mas eu queria te deixar para as palavras finais, agradecer em nome do Sindiosp a sua presença aqui, muito nos honra te ouvir e tenho certeza, em nome aqui do nosso presidente Palestrin, da nossa diretora Larissa, dizer que nós estamos aqui de portas abertas para te receber sempre. A Unidas e todas as suas filiadas são parceiros dos hospitais, com certeza. Queria suas considerações finais e eu acho que você tem um convite para fazer para a turma. Sim, né? eu até agradeço a oportunidade. Primeiro, agradecer mais uma vez ao Balestrin, à Larissa, especialmente a você, que conduziu muito bem essa entrevista, e me dirigir a todos que nos assistem para o Congresso da Unidas, que está no calendário da saúde suplementar, do dia 5 a 7 de novembro, em Salvador, a cidade que nos acolhe. Esperamos, é um congresso aberto para quem está no setor, para quem quer conhecer o setor, para quem quer conhecer a modalidade de autogestão. Então fica aqui o convite, só acessar as redes sociais da Unidas, em todas elas nós temos a descritivo de como participar e você está convidado a estar conosco. Já garanti meu convite, já valeu o convite. Você tem permanente na Unidas. E agradeço a oportunidade em nome das autogestões. Muito obrigado. Um forte abraço. Obrigado a todos que nos ouviram, que vão nos ouvir aí depois. Muito obrigado.